Fala pessoal, como é que vocês estão? Ontem, né? Não tive tempo de subir o vídeo, então tô subindo ele atrasado no dia de hoje, tá? Que é dia 14. Apesar que eu falei que eu não ia conseguir operar durante o meu serviço, né? Que era um serviço de campo, eu consegui um sinal, né? E por incrível que pareça, até achei uma operação, tá? Porém, durante o manejo da operação, praticamente eu saí no 0 a 0. A gente vai estar revisando, né? A operação de hoje. E depois a gente vai estar preenchendo a planilha, conforme eu tinha dito, né? Outra questão que eu não consegui subir o vídeo, eu não sei por causa de qual motivo no caso, a Genial ela não está liberando mais a nota de corretagem do dia, no mesmo dia por volta das 11 horas, tá? Então, eu vou subir o vídeo dessa operação de ontem, né? E posteriormente o vídeo de hoje. Provavelmente eu faço o cálculo, né? E depois, ao longo dos outros vídeos, eu vou mostrando para vocês a nota de corretagem consolidada, tá? Os valores. Bom, vou colocar aqui em velocidade normal, né? Só tirar o ruído aqui de fundo. Vocês podem ver que é uma pernada de mínima. O mercado vem aqui numa pernada de baixa, quer dizer, né? Desconsidero os travamentos, tá? Porque o sinal estava meio ruim. Eu considero que ele vai perder mínima, né? E estava caindo muito pesado, por incrível que pareça. Um movimento bem reto, mas eu decidi arriscar assim mesmo na perda da mínima, né, segundo o que eu tinha visualizado. Porém, eu até adicionei um filtro ali na minha planilha de gerenciamento, eu não tinha olhado o calendário econômico, tá? Isso é muito importante. Então, eu acabei adicionando esse filtro. Posteriormente a isso, teve uma notícia, né? Então, eu acho que talvez não teria me pagado, porque eu saí um pouco antes e devido à volatilidade, muitas vezes, como o sinal estava ruim aí, não acionaria minha ordem, tá bom? Vocês podem ver ali, ó, eu tinha um take de 500 pontos e um stop de 280. Então era um alvo quase de 2 para 1, né? Eu chegava bem 2 para 1. Eu acho que nesse momento aí, ou eu apertei algum botão desse de zerar, sem querer, né? Porque tinha startado a operação e tinha deixado o celular no bolso, no caso, enquanto eu resolvi outras coisas. Ou eu posso ter esbarrado também nesse xizinho aí que fecha as ordens, tá? Vocês vão olhar que o trade ele vai encerrar sem eu ter arrastado a ordem, né? Então, eu creio que foi alguma coisa desse tipo que aconteceu. Não foi uma zeragem porque eu quis, né? Basicamente, eu não cheguei a entender muito bem o que aconteceu, né? Mas eu fechei praticamente no 0 a 0. Eu acho que o trade, né, teria pago dentro das condições normais de mercado. Porém, talvez não teria pago porque, como eu disse, pouco tempo depois saiu algum dado econômico que movimentou muito o mercado, tá? E quando tem essas pancadas fortes, falta volatilidade. Vocês podem ver que o trade aqui começa a andar a meu favor, né? E simplesmente, não sei se foi um erro, né, da minha parte de encostar na tela, né, algum desses botões que faz a zeragem ou no X aqui mesmo, ele vai fechar a operação, tá? Talvez, não sei, pode ter sido um pouco de sorte, porque se durante a notícia não pega aqui no meu alvo, né, ele devolveu o movimento todo, então, consequentemente, ele teria me estopado, tá? Ou também, uma segunda hipótese, não sei, né, talvez eu vou olhar ali a seta de execução, pode ter acionado a ordem, mas como foi muito rápido, ele pode ter me executado lá em cima, tá? Daí fica essa hipótese, a gente nunca vai saber, mas são coisas que a gente eu nem estresso com isso mais, porque são coisas normais de mercado, né? Um dia a internet vai estar ruim, outro dia sua ordem não vai pegar. Por exemplo, eu faço a maioria dos meus trades a mercado, né? Eu não penduro ordem que a gente fala. Aqui vocês podem, só repetindo, vocês podem ver que ele zerou a operação. E sem, né, fazer a proteção, foi uma zeragem meio involuntária, tá? Eu não desisti dessa operação. Eu acho que eu esbarrei na tela, alguma coisa do tipo, sem querer. Enfim, continuando, né? Aqui está a seta da operação. Como eu disse, pouco depois entrou uma notícia, um dado econômico. Vou colocar aqui no minuto, que foi o dia de hoje, né? Só voltar aqui. Vocês podem ver ó, que foi muito rápido o movimento, né?
Então eu acredito que, só pra vocês terem uma noção aqui, eu acredito que talvez não teria pegado meu alvo, né? E teria me estopado, tá? Ó, vou colocar aqui uma ordem de venda, né? Carteira de venda, ordem de venda. O meu take tá aqui. Deixa eu colocar uma linha horizontal. Foi aqui que eu entrei, ó. Então a ordem de venda aqui, como era lá no caso lá, eu acho que não teria me pagado, tá vendo? Ia faltar um tique ou 2 tiques, né? Então, até no movimento da venda, talvez pela volatilidade, como eu disse, não me pagaria, tá? Por volta de 500 pontos. Aí não sei o motivo, né? Como eu disse, eu saí praticamente no 0 a 0. Mas olhando aqui, um take de 280, um stop de 280 pontos, posteriormente com certeza eu teria estopado, tá? Vocês podem ver aqui da minha entrada, 280 pontos teria me estopado tranquilamente, tá? Pós notícia. Porém, né, num trade normal, eu acompanhando, eu faria aquele gerenciamento que eu sempre faço, né? Mercado andando aqui, até aqui eu creio que não me estoparia, ó, 160, né? Tá com 280 pontos de stop. Quando ele fizesse isso aqui, por mais que foi num minuto, eu faria a proteção, tá? Mas enfim, como eu disse, aqui tá o resultado de hoje, tá? Mas só voltando aqui, o resultado do relatório foi R$ 7,00 do dia 13, conta de simulação, né? Zerada. A conta que eu estou usando para o desafio, né? Que é a carteira 1K. E aqui as métricas, né? Então, beleza. Vamos para a parte de gerenciamento. Aqui eu fiz as modificações que eu tinha dito para vocês. Como o cálculo lá de MAP não, de CFT, coeficiente técnico financeiro, se eu não me engano, né? Não estava correspondendo, por causa que eu faço só uma entrada no dia, eu achei melhor calcular ele mensal, tá? Que aí eu vou ter um somatório das operações que vai ficar melhor, beleza? Continuando. Deixei só a máxima exposição negativa, que é um dado importante. Conservei também a máxima exposição positiva e aquela questão de lucro, prejuízo médio, etc. Eu vou fazer ao fim dos 30 dias, que aí eu tenho uma média melhor das minhas métricas, tá? Aqui eu tirei também aquele indicador que estava basicamente se repetindo, né? Que só fazia uma entrada de qualquer forma e substituí ele pelo calendário econômico, tá? Que é a verificação dos indicadores do dia. Talvez amanhã, depois, no caso amanhã, hoje 14, né? Talvez amanhã eu trago para vocês explicando o que é essa questão do calendário econômico. São momentos que saem dados macroeconômicos, taxa de juros que trazem bastante volume e movimento para o mercado, beleza? Então aqui, continuando, né? Esse dia aqui foi praticamente 0 a 0, R$ 7,00. Foi o dia 13, né? Dia 1. Dia 1 não, uma entrada, desculpa. Aqui eu tenho que trocar o meu filtro, porque estava com o filtro antigo de data. Perfeito. Quanto que esse trade andou contra a minha posição? 100 pontos. Quanto que esse trade andou a favor da minha posição? 35 pontos. Não, 160 pontos, na verdade, desculpa. Estava olhando o resultado da operação. 160 pontos, então até ficou bacana, né? 160 pontos. Como que foi o dia? Bom, dormi bem. Esse dia aqui eu dormi bem. Era um dia cheio, era um dia cheio no serviço. E operei via internet móvel. Senti um pouco de incômodo. Devido a isso. Por que eu não gosto de operar muito nesses dias que eu dependo da internet móvel, galera? Porque esse tipo de gráfico
esse tipo de gráfico aqui, ele carrega fácil, tá? Esse daqui. Mas quando eu carrego esse gráfico aqui, que é um gráfico atemporal que eu uso, né? Ele é um gráfico mais pesado, tá? Quando você tem travamento de internet móvel fraca, ele trava. Muitas vezes o preço está com a formação dele aqui, porém ele já deveria estar aqui em cima, tá? Diferentemente desse daqui, que é o gráfico de candles, por natureza, parece que as plataformas já trazem ele e ele funciona melhor, tá bom? Então, por esse motivo que eu escrevi aqui, desconfortável. Dormi bem, era um dia cheio no serviço e operei via internet móvel. Senti um pouco de incômodo devido a isso. Perfeito. Calibrei a frequência, sim. Confluência, sim. Perda da mínima. Risco retorno, tinha. Risco retorno. Teve gatilho, sim. Foi um pullback? Não, não foi um pullback. Calendário econômico? Também não. Não verifiquei o calendário econômico. Salvar, né? E a gente já vai aqui para a nota de corretagem. Ela está aberta aqui. Como sempre, né, sem meus dados do dia 13, R$7. Desses R$7 foi descontado 48 centavos, né? 32 de taxa de registro e taxa da BMF emolumento 16 centavos. Então, o que me retornou aqui R$6,46. Então, a gente vai digitar aqui. R$6,46. Perfeito? Voltamos aqui para R$6 positivos no mês, tá bom? Salvando aqui também. Bom, só vou dar encerramento nesse vídeo aqui, né, que é do dia 13. E a gente já volta para o dia 14, perfeito? Até o próximo vídeo.